O Brasil, ele está se preparando, ele se prepara para aquilo que o mundo, os outros países chamam de a maior festa popular da Terra. O Carnaval é considerado assim. Muitas cidades, principalmente as grandes metrópoles, elas param. E pode ter certeza que milhões de reais são injetados, dinheiro público é investido, derramados nesse sistema. Multidões de pessoas, multidões descem para as ruas, se aglomeram nas ruas, nos bailes. São diversos blocos, ditos blocos de carnaval, sambódromos. Tudo isso são repletos de chamado foliões. Claro, essa palavra, ela não aparece no texto bíblico. Ela não aparece com esse termo específico, mesmo porque é uma palavra folclórica, cultural, uma palavra muito popular, usada mais dentro do contextos de festas, como por exemplo o carnaval. Porém, o conceito, esse nome folia, está num sentido de festas desregradas, de festas com bebedeira, com excesso, festas com dissoluções. E tudo isso é abordado nas escrituras sagradas, claro, com outras palavras, com outras expressões, porém trazendo um mesmo sentido, um sentido aproximado. Na Bíblia, foliões se encaixam ou se encaixariam entre aquelas pessoas dadas à orgia, às farras, às bebedices, pessoas dadas à dissolução total, pessoas entregues aos prazeres carnais, sem nenhum temor a Deus. Você está entendendo? Ou seja, são festas marcadas por excessos, por muita imoralidade, uma total perda de domínio próprio. Então, meu querido, o texto, os textos sagrados dizem assim, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, ele diz que as obras da carne, elas são manifestas, como por exemplo, a prostituição, a impureza, a lascívia, bebedices, orgias e outras coisas semelhantes a estas. É bíblico isso. Ele diz assim: basta que no tempo passado tenhais feito a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, bebedices, orgias, coisas abomináveis, a idolatria. Se idolatra muito no carnaval. Ele aconselha o seguinte: andemos honestamente como de dia, ou seja, às claras, sem medo de esconder, não em glutonarias, bebedices, não em desonestidade, não em dissoluções. Tudo isso é resumido no sentido bíblico, dentro de contexto espiritual. É o que representaria a palavra foliões, ou folia, né? Aquelas pessoas que se entregam aos prazeres mundanos sem nenhum temor a Deus. Aquelas pessoas que passam aqueles dias e se entregam, vivem única e exclusivamente para as festas, vivem única e exclusivamente para as satisfações da carne, sem nenhuma vigilância espiritual, sem nenhuma santidade. Mas olha, o culto de exortação, a palavra de exortação não olha com olhos de cultura, olhos culturais, como muitos dizem. Ela olha com os olhos da palavra de Deus. Ou seja, espiritualmente falando, o carnaval, ele se tornou a celebração dos excessos da carne. Pode ter certeza disso. Excesso de nudez, excessos de embriaguez, excesso de promiscuidade, é o que tem acontecido. Excessos de drogas, são excessos, são coisas incontroláveis. O excesso de mundanismo. E olha, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não se cala sobre isso. Está escrito assim: porque basta que no tempo passado da vida fizesseis a vontade dos gentios. Estou tornando a repetir: andando em dissoluções, vivendo em concupiscência, vivendo em borracheiras, em orgias, coisas abomináveis,
coisas idólatras, idolatrias. Ou seja, isso não cabe que nasceu de Deus, que conhece a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a festa da carne, meu querido, ela produz morte. O mundo, nessa época, ele vende tudo isso como uma alegria. Mas Deus, ele revela o fim disso. Ele diz assim: há caminho que ao homem parece direito, parece bom, mas o fim dele são os caminhos que conduzem à morte, à destruição. Tudo pode parecer algo muito normal, pode parecer diversão, liberdade, alegria, mas acaba terminando em morte espiritual. Andemos honestamente, ou seja, vivemos honestamente, não em glutonarias, bebedices, não em desonestidade. Eu estou tornando a repetir isso para você ver. Não vivendo em dissoluções. Entenda, compreenda isso. O prazer, meu querido, ele passa, mas as consequências, elas permanecem. Após dias de festas de alegria, sabe o que sobra? Corpos exaustos, marcados, feridos, almas vazias, decaídas, consequências, acusações pesadas. Depois de tudo isso, chega a quarta-feira de cinzas. Olha, isso é profético. O pecado, ele sempre termina em cinzas. Diz assim: o pecado, sendo consumido, ele gera morte. Tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. O que semeia para a carne, logicamente da carne, ele colhe. Ele vai colher, ceifar corrupção. O diabo, Satanás, ele mostra o prazer. Ele entra com a sedução, mas ele esconde o resultado, a colheita. Ouça bem e lembre-se disso. Guarde isso no teu coração. E não vos conformeis. Você não tem que estar conforme, você não tem que estar participando. Não vos conformeis com esse mundo, mas transforma isso. Transforma a mudança da tua mentalidade. Ele confirma: olha, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. É o conselho de Deus para você. Meu querido, ser cristão não é só você ir no culto, ir nas missas, mas é você viver separado para Deus, santificado para o nosso Senhor. E é nessa hora que você tem que fazer isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, Paulo já dizia ali: abstende-se de toda a aparência do mal, fuja da aparência do mal. Não é só você não fazer, não participar, é você não compactuar. Eu vou te revelar, eu vou te dizer uma coisa muito importante, muito preciosa. Enquanto o mundo, as pessoas estão festejando, vivendo essa festa do pecado, vivendo essa festa da carne, olha, existe uma outra festa que está acontecendo, mas não na avenida, não no sambódromo, nos blocos, não, mas uma festa que está acontecendo lá no céu. Ele diz assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, que se converte. Em Lucas 15, 23, versículo 4, ele diz: comamos e nos alegramos, porque aquele que estava morto, perdido, reviveu, se converteu. Meu querido, a festa do mundo, ela celebra a perdição, a destruição. Porém, a festa de Deus celebra a redenção, o novo nascimento. Ouça bem, o mundo, ele precisa de álcool, de drogas, de orgias, para poder se alegrar, não é verdade? Nós que somos filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo. Ele diz: não vos embriagueis com o vinho deste mundo, mas enchei-vos do Espírito. Sabe qual é o fruto do Espírito Santo, o principal deles? A alegria. É a verdadeira alegria que nos traz completa felicidade. Não é uma alegria que traz depois a ressaca, traz o peso na consciência, a culpabilidade, traz traumas, decepções. É isso que acontece na quarta-feira de cinzas. Está escrito assim: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Não é uma alegria passageira, parcial, é a plena alegria, a plenitude. Entenda bem isso. Hoje está diante de você duas festas. A sua plena escolha, a decisão é sua. Ou você entra na festa da carne, do carnaval, que te dá prazeres momentâneos, passageiros, e depois vem e chega a culpa, e no final termina em cinzas como consequência.